Agora, pessoal, no exemplo 2, eu coloquei este exemplo para que vocês vejam a diferença, tá? É muito importante vocês tomarem cuidado com as variáveis, tá? Neste caso, nós temos a variável quantitativa, tá? Que seria a frequência, tudo bem? E nós temos aqui os indivíduos, tá, pessoal? Só que nesse caso não é quantitativo. O indivíduo não é uma variável quantitativa, tá bom? Porque ele não está dizendo aqui um indivíduo, dois indivíduos, três indivíduos. Não é isso. Neste caso está falando o indivíduo 1, o indivíduo 2, o indivíduo 3. Ou seja, poderia substituir estes números por nomes, né? Sei lá, o João, o Pedro, a Maria, o José, o sei lá o quem, tá? Fulano, Cicrano, Beltrano e assim por diante. Então, estes números aqui são apenas rótulos, né? Eu já comentei com vocês isso quando eu expliquei para vocês o tipo de variável, né? Nesse caso, qualitativa nominal. Tudo bem? Então, para calcular esta média, nós não vamos fazer média ponderada, né? Que a média ponderada seria multiplicar esse por esse, somar com a multiplicação desse por esse, somar com a multiplicação desse por esse e dividir tudo pelo somatório das frequências, que é 28,1. Porém, como neste caso isso aqui não é uma quantidade, e sim um rótulo, nós vamos pegar apenas o que? O indivíduo 1 teve o volume respiratório de 2,30 litros. O indivíduo 2 teve o volume respiratório de 2,15 litros. E o que a gente quer é a média dos volumes respiratórios, ou seja, é só somar isso aqui tudo e dividir por 10, porque são 10 indivíduos. Só que o somatório disso tudo está pronto aqui, 28,1. Então é só pegar o somatório, que é 28,1, e dividir por 10 indivíduos, ou seja, 2,81 litros. Este é a média dos volumes respiratórios. Muito bem, pessoal? Ficou claro? Agora vamos falar de média aritmética para tabelas intervalares. Bom, esta formulinha a gente já viu, ok? Essa é a mesma que se utiliza para tabelas pontuais, onde as duas variáveis são quantitativas, certo? Então, nós devemos multiplicar a variável pela frequência de vezes que ela aparece, né? E dividir pela soma das frequências, beleza? Só que nós temos um pequeno detalhe. Vamos ver aqui no exemplo. Calcule a média aritmética das alturas dos alunos. Bom, então olha só. A altura dos alunos do Colégio X no ano de 2019. Beleza, nós temos aqui que alunos medindo de 150 centímetros, que seria 1,50 m, né? Então estamos trabalhando com centímetros. De 150 centímetros a 158 centímetros, lembrando que o 158 aqui não conta aqui, ele está sendo contabilizado nesta aqui, pois nós temos este símbolo de 150 a 158 equivale a dizer fechado na esquerda e aberto na direita. Tudo bem? Então, alunos de 150 a 158 centímetros são 4 alunos, ok? Alunos que têm alturas de 158 a 166, 12 alunos. Alunos de 166 centímetros a 174 centímetros, 20 alunos, e assim por diante. Mas então, a gente sabe dizer, pessoal, esses 4 alunos que têm alturas de 150 a 158 centímetros, nós sabemos dizer a altura correta de cada um deles? Não, a gente não sabe. Então, o que a gente vai fazer agora? Agora não vai dar para calcular a média? Dá, pessoal. O que a gente faz? A gente faz uma média entre as alturas, ok? E aí a gente considera que todos esses 4 alunos têm uma altura média dentro do intervalo de 150 e 158. No caso, o ponto médio entre 150 e 158 é 154. O ponto médio entre 158 e 166 é 162, tá bom? Então, como é que a gente faz isso? É muito simples. Vocês podem ver que a amplitude de 150 até 158 é de 8 unidades, ou seja, neste caso, 8 centímetros. A metade de 8 é 4, então basta a gente pegar 150 e somar mais 4, nós vamos obter 154. Basta pegar 158 e somar mais 4, nós vamos obter 162, que é o ponto médio.
Basta pegar 166 e somar mais 4. Nós vamos obter 170, que é o ponto médio. Tá? Então é muito simples isso. Então, de posse de todos os pontos médios das classes intervalares, para fazer esta média ficou fácil. Então, a média aritmética ponderada, neste caso, vai ser o ponto médio da primeira classe, que é 154, vezes a frequência, que é 4. Mais o ponto médio da segunda classe, que é 162, vezes a frequência da segunda classe, que é 12. Mais o ponto médio da terceira classe, que é 170, vezes a frequência da terceira classe, que é 20, que é quantas vezes essa altura aparece. Mais 178, que é o ponto médio da quarta classe, vezes a frequência, que é 13. Mais 186, que é o ponto médio da quinta classe, vezes 5, que é a frequência com que ocorre essas alturas, tá bom? Ou seja, o número de alunos com essa altura. E nós vamos dividir tudo isso pela soma das frequências, ou seja, o somatório dos pesos, né? Que a gente já sabe que são frequências absolutas. Então, o somatório disso tudo é 54, então é só dividir por 54. Então, realizando esta continha, nós vamos obter aí 170,44. Isso aqui é uma dízima periódica, né? Mas a gente faz um arredondamento aí e diz então que a média de altura desses alunos aí é de 170,44 centímetros. Tudo belezinha, pessoal? Então, vamos adiante. Ok, vamos citar aqui então, pessoal, algumas vantagens e desvantagens da média aritmética. Então, olha só, pessoal, a média aritmética ela é uma medida de tendência central, né? O que significa isso? Que ela tende ao centro de uma distribuição, ou seja, um valor que está no meio. Se a gente colocar todos os valores em ordem crescente ou em ordem decrescente, a média vai tender ao meio dessa distribuição, tá bom? Por isso que se chama média. Só que nós temos que tomar alguns cuidados. Por exemplo, se você for fazer uma pesquisa que envolve valores muito baixos e aí você se depara com um valor muito grande, por exemplo, 850, né? Você fez uma certa pesquisa lá, não sei sobre o que, mas essa pesquisa você achou lá 18, 20, 22, 24 e achou um número muito grande do nada. E esse número ele é um número real, certo? Ele faz parte da pesquisa, 850, tá? O que vai acontecer se você calcular a média entre 18, 20, 22, 24 e 850? Você vai encontrar uma média de 186,8. Ou seja, essa média não representa nenhum desses valores aqui e também não representa o 850. Então, pessoal, a média aritmética ela sofre muita influência dos seus vizinhos, ou seja, dos valores vizinhos a ela, tá? Só que, quando nós temos numa distribuição um valor com uma discrepância muito grande, nós devemos eliminar este valor, a gente não utiliza ele na pesquisa. Pois aí, esta média aqui, ela não vai traduzir a realidade da pesquisa, ou seja, vai dar um valor totalmente fora da casinha, tá? Então, quando acontece esse tipo de valor assim, muito diferente do que vocês vêm trabalhando, vocês devem eliminar ele, não utiliza na pesquisa, tá? Senão a média não faz sentido nenhum, tá bom? Essa é uma desvantagem da média, então tem que cuidar com isso aí. Então, pessoal, uma coisa que a gente já fez ali, vários exemplos, a média deu números com vírgula, né? Então, a média ela não precisa ter existência real, tá? Ela é uma estimativa do valor médio. Então, ela pode ser um valor de existência real, como pode não ser. O que seria, então, existência real? Por exemplo, né, se a gente for calcular o número de pessoas numa família, e nós vamos encontrar a média de 4,5 pessoas. Bom, não tem como ter 4,5 pessoas numa família. Então, isso aqui é uma estimativa de um valor médio, ok? Por isso que a gente diz, é a média, tá? Isso aqui significa 4,5 não tem existência real, porém, é um valor totalmente válido para representar a média de pessoas por família, tá bom? É a mesma coisa quando se fala da média de gols de um certo campeonato de futebol, tudo bem? Então, dá a média de 3,2 gols por partida. Não tem existência real, mas é válido, tá bom? A média, ela depende de todos os valores de uma distribuição. Então, quando você tem uma distribuição
né, normalzinha, sei lá, 18, 20, 22 e 24. Tá? Vou pegar o exemplo de cima. Só vou tirar 850 porque, como eu expliquei para vocês, é um número muito discrepante, não se usa, senão a média não tem valor nenhum, tá bom? Se eu pegar valores aqui 18, 20, 22 e 24 e eu quiser fazer a média deles, eu não posso deixar nenhum de fora, tá? Eu não posso dizer que a média entre esses 4 valores é a média entre esses 3 valores apenas aqui, tá certo? Então, para se obter a média exata, tem que fazer o quê? Usar todos os elementos da pesquisa, tá? E uma coisa boa também da média é que ela evidencia bastante estabilidade de uma amostra para outra, ou seja, o que significa isso? Se numa mesma população você pegar várias amostras diferentes, é muito provável que a média encontrada numa amostra e na outra sejam bem parecidas, tudo bem? Valores bem próximos.